Mas não basta a institucionalidade, é fundamental o espírito. As práticas, o costume, as referências. Muitas vezes nós observamos em conselhos municipais de saúde, conselhos municipais de educação, para nos limitarmos só a esse plano, que praticamente passam a ser o retrato falado do prefeito e uma simulação de participação social. Então é importante, sim, que estejam representados nos conselhos as entidades como tal, os organismos da sociedade como tal. Hoje, em face, e eu estou direcionando para a minha finalização, rápidos, perfeito. Vou obedecer rigidamente, procurar obedecer, mas eventualmente pedir a tolerância da presidência da mesa. Hoje nós debatemos, a par dos conselhos sociais, a denominação é secundária, chama-se conselhos populares, sovietes, não interessa. O importante é perceber a dinâmica, né? A sua lógica, a sua virtualidade e as suas consequências. Mas, a par disto, na euforia da internet, dos mecanismos contemporâneos de participação, muitas vezes se sustenta que é possível nós aprofundarmos a ideia de participação ou de democracia utilizando o clique do computador. Bem, aí eu quero lembrar um conto do Isaac Asimov, de 1955. Democracia eletrônica. Era a eleição no maior país do universo. Uma eleição presidencial. Se fez um levantamento geral da população norte-americana, aqui, o Isaac Asimov não se refere aos Estados Unidos propriamente, mas está pressuposto. Um levantamento geral da população, cruzando estatísticas para encontrar o homem médio, o eleitor único do presidente, aquele que representasse a sociedade em questão. Identificam o fulano. Aí ele é levado para um prédio, onde ele será questionado. Ele é o grande eleitor. Há um longo interrogatório, em que perguntam qual a cor preferida, o time de futebol preferido, se ele prefere abóbora ou chuchu, melão ou uva, alguns gostos pessoais, e jogam tudo no computador para uma estatística. Aí ele pergunta, agora posso votar? Não, para aí já temos todas as informações necessárias para sabermos qual o teu voto e qual a tendência majoritária do eleitorado. Ora, há um simbolismo nisso, já foi pensado em 55 pelo Isaac Asimov. A democracia é espaço público. É uma ficção nós pensarmos em reduzir a democracia a um clique de computador. Isto é privatizar o espaço público. É trazer para a dimensão privada a discussão pública. E nós temos que resgatar, nesse sentido, a inspiração da experiência clássica. Não só a moralidade e a ética pública e política, a verdadeira substância democrática nas instituições democráticas, e não simplesmente um simulacro de participação, e eu estou falando em tese, mas a efetiva natureza democrática das instituições pretensamente democráticas, mas o debate público na ágora, no espaço público, e não a privatização da democracia no recinto doméstico, que é desqualificá-la, despartidarizá-la e despolitizá-la. Esse fascínio com tecnologias, muitas vezes, vai no contraponto da verdadeira inspiração democrática. Que possamos, eventualmente, somar tecnologia com um verdadeiro espírito republicano e democrático, sim, é possível. Como tudo na vida, como a língua de Esopo,
Qualquer coisa pode ser abrir caminho para o melhor dos mundos ou para o pior dos mundos. Aí eu termino, senhor presidente, a minha intervenção só fazendo essa observação. O Esopo, um cativo grego no mundo romano, cativo de um filósofo romano, esperto, inteligente, ele é desafiado pelo mestre e por seus discípulos para preparar um jantar com a melhor das iguarias, com o melhor dos alimentos. Ele vai ao mercado e uma semana depois serve língua. Língua na entrada, no prato principal e na sobremesa. Surpresos, o mestre e os discípulos perguntam: por que língua? Ora, é com a língua que nós dirigimos as palavras de amor, é que nós oramos para Deus. E fez um longo discurso. Intrigados ainda mais, eles desafiam Esopo a fazer na semana seguinte um novo jantar com o pior dos alimentos. Esopo vai ao mercado, prepara o jantar e, da mesma forma, língua na entrada, língua no prato principal e na sobremesa. Aí, mais surpresa ainda, pergunto: não, é com a língua que nós blasfemamos contra Deus, que dirigimos palavras de ódio, e fez um longo discurso. A institucionalidade democrática, a ideia de conselhos, não importa qual, o processo eleitoral pode ser tanto a melhor como a pior das coisas. O espírito democrático e republicano é essencial para dar vivacidade à institucionalidade democrática. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo Carrion, pela sua brilhante intervenção. Antes, vamos ouvir aqui agora o nosso próximo comentarista. Eu acho que as duas intervenções aqui, elas nos forçam a refletir um pouco sobre as nossas experiências, não é? E o próximo painelista vai poder abordar um pouco sobre isso. Numa sociedade profundamente heterogênea, né, com centenas de organizações sociais, nós basta criar os instrumentos públicos, efetivamente, para aprofundar o processo democrático na sociedade gaúcha, brasileira, os nossos municípios. Nós temos também um grande desafio, acho que para o próximo período nosso aqui, a partir dessas experiências, avançar. Por exemplo, os conselhos que nós temos hoje, Conselho de Saúde, Conselho de Habitação, tem, né, na sua essência, a discussão por temas. Discute saúde, o conselheiro da saúde discute e aprofunda a saúde de uma forma maravilhosa. O tema habitação, o conselheiro da habitação sabe tudo da habitação, mas não tem, evidentemente, uma transversalidade no conhecimento da sociedade, do Estado, da gestão, mas apenas no seu tema. Nós temos muitos desafios pela frente, e nesse sentido, eu queria aqui, para poder continuar produzindo esses nossos elementos e avançando nesse debate pela frente, nos próximos governos, no próximo governo que nós vamos exercer, e tenho certeza de dirigir aqui no Rio Grande do Sul, talvez a consolidação do Estado democrático e na construção de uma hegemonia política passe, evidentemente, por aprofundar um processo de participação popular na sociedade. E, nesse sentido, eu queria chamar aqui o Luciano Fedozzi, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em participação. Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer aos organizadores e às autoridades presentes, ao Nilmário, ao Ari, ao ministro Tarso Genro, ao presidente do PT,